julgamentos das bruxas de Salem aconteceram entre fevereiro de 1693 e maio de 1694 em Salem, Massachusetts, resultando na acusação de mais de 200 pessoas e na morte de 20 delas. A caça às bruxas se espalhou por outras cidades, resultando em um total de 14 mulheres e 5 homens enforcados. Uma pessoa idosa foi esmagada com pedras. Houve também uma mulher que foi torturada na prisão e, como recusou-se a confessar que era uma bruxa, acabou morrendo. E outras 5 pessoas acabaram também morrendo na prisão. Vamos ver tudo o que aconteceu nesse trágico período e tentar dar uma explicação aos fenômenos alegadamente sobrenaturais que aconteceram em Salem. Depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou Neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ter uma explicação mais cética, uma explicação científica. E para começar a entender o que aconteceu em Salem, tá? Lembrando que eu vou sim falar sobre os fenômenos sobrenaturais, sobre as possessões, e vou tentar dar uma explicação cética. Antes disso, é preciso compreender o contexto histórico da época. No final do século XVII, os Estados Unidos ainda eram um país colonial. Sendo assim, Salem era dividida entre uma cidade próspera economicamente e uma vila agrícola repleta de fazendeiros. Basicamente, a cidade estava totalmente polarizada. Esses dois lados viviam em constantes conflitos e discutiam sobre recursos, política e religião. Os moradores basicamente formavam duas facções, totalmente polarizados, mais ou menos como o Brasil de 2023. E também temos que entender o contexto religioso. Nessa época, Massachusetts era governada por líderes seculares puritanos. Embora compartilhassem influência comum no calvinismo com a Igreja da Inglaterra, os puritanos opunham-se a várias tradições da igreja, levando a perseguições nos anos 1620 e 1630. Muitos puritanos migraram para a América do Norte, estabelecendo colônias como a da Baía de Massachusetts, com base nas suas crenças religiosas. Os líderes coloniais eram eleitos pelos homens livres da colônia e buscavam orientações com os ministros locais. Durante a Guerra Civil da Inglaterra, os parlamentares puritanos venceram, mas a imigração para a Nova Inglaterra diminuiu. Nesse período, uma nova classe de comerciante, menos motivada religiosamente, começou a se desenvolver em Massachusetts. Salem considerava-se independente e construiu a sua própria igreja, cujo ministro era o reverendo Samuel Parris. Ele era rígido, exigente e muito chato, as pessoas não gostavam dele e queriam expulsá-lo da cidade. Embora ele não fosse muito querido, ele era muito respeitado. Como começou? Começou quando a filha do reverendo Samuel Parris, que tinha apenas 9 anos, ficou doente. E ela apresentava sintomas esquisitos. Ela se contorcia de dor, gritava e alegava estar sendo picada por insetos, quando não havia nenhum inseto picando a garota. O mesmo ocorreu com a sobrinha do reverendo, que tinha 11 anos, e uma outra garota da mesma idade. Logo depois, outras jovens da vila começaram a apresentar os mesmos sintomas. Já viram onde que isso vai chegar? Bom, logo veio o diagnóstico: doença causada por meio sobrenatural. Claro, é a melhor explicação. Então, os líderes religiosos, que alegavam que tudo era culpa do diabo, começaram a pressionar as garotas, até que as meninas tiveram que culpar alguém pela doença. E elas culparam 3 mulheres: Tabitha, que era uma escrava, Sarah Good, uma moradora de rua, e Sarah Osborne, uma idosa pobre. Só vulneráveis. Então, em março, deu início ao julgamento das 3. A Tabitha, a primeira a ser acusada, confessou que recebeu uma visita do diabo e que teria aceitado tornar-se sua serva. Provavelmente, ela fez isso porque acreditava que, ao confessar, ela estaria livre da forca. Mas ela não fez só isso. Ela também acusou outras mulheres de estarem
interagindo, estarem tramando com o diabo contra os puritanos. Então, essas mulheres também foram presas. As declarações causaram um real pânico na cidade e a situação ficou ainda mais complicada quando surgiu uma nova acusada, Martha Corey. Por quê? Porque Martha Corey era a certinha. Ela era cristã e participava ativamente da igreja local. O que dava aquela impressão de que, bom, se essa mulher pode ser uma bruxa, então qualquer uma pode ser uma bruxa. Em abril, os tribunais de Salem julgaram dezenas de casos de bruxaria e até a filha de Sarah God, uma garota de apenas 4 anos, foi testemunhar. O número de acusações não parava de aumentar e no dia 27 de maio de 1692, o governador William Phips criou um tribunal específico para tratar os casos de bruxaria. O primeiro caso foi o julgamento de Bridget Bishop, acusada de bruxaria por ser fofoqueira e promíscua. Ixi, não vai sobrar. Não vai sobrar Conheço muitas, e muitos também. Ainda que ela tenha negado a culpa, ela foi condenada e foi oficialmente a primeira mulher a ser enforcada por bruxaria. No mês seguinte, mais 5 mulheres foram enforcadas. No outro mês, mais 5. E no outro mês, 8. A situação ficou tão caótica que até o ministro e o filho pediram ao governador que não considerasse sonhos e visões como evidências nos julgamentos. Bom, tão melhor que no Brasil, né, onde já aceitaram até carta psicografada como prova no tribunal. Os pedidos foram aceitos, até porque o governador estava ali numa sinuca de bico, já que a mulher dele também havia sido acusada de bruxaria. Aí começou a pensar 2 vezes, né? Com o passar do tempo, as condenações diminuíram, tanto que em outubro das 56 acusadas, apenas 3 foram condenadas e pouco tempo depois, as mulheres que ainda estavam presas foram liberadas. Ainda assim, o estrago já havia sido feito. 19 mulheres foram enforcadas, diversas morreram na prisão e cerca de 200 pessoas foram acusadas de fazer bruxaria ou de fazer pacto com o demônio, sendo que o demônio nunca testemunhou. Em 1711, as famílias das vítimas receberam 600 libras como indenização, mas o estado de Massachusetts só se desculpou formalmente por essas atrocidades em 1957, 250 anos depois. Agora sim, como prometido no começo, as explicações. Essa história inspirou vários artistas que pesquisaram sobre o assunto e também vários cientistas. Em um artigo publicado em 1976 pela psicóloga Lina Capron, ela afirmou que o comportamento estranho das crianças, que foi onde tudo começou, lembram? Que foi tratado como uma atividade paranormal, na verdade, foi causado por uma contaminação por um tipo de fungo encontrado em centeio, trigo e outros cereais, já que o contágio por esse fungo pode causar vômitos, contrações musculares e alucinações. Atualmente, a atração mais visitada da cidade é justamente o Museu das Bruxas de Salem, que exibe documentos das épocas em cenários idênticos aos tribunais que julgavam mulheres naquele momento. O lugar também é conhecido por explorar a história das bruxas e o seu universo ao longo da história. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. No mais, continue seguindo o conselho daquele que veio do céu, não fez bruxaria, não acendeu vela com a mente, mas deixou um recado positivo para todos nós. Estou falando, é claro, do ET Bilu. E a mensagem dele é: busquem conhecimento.